A igreja existe em dois níveis, segundo Erling Cairns. Um deles é o organismo eterno, invisível, bíblico, que é consolidado em um corpo pelo Espírito Santo. O outro nível é o da organização temporal, histórica, visível, humana. O primeiro é o fim, o segundo, os meios, certo? Todo corpo organizado precisa de uma liderança. E quanto mais cresce a divisão de funções e a especialização da liderança, acontecem para que possa funcionar eficientemente. Entende? Porque a igreja é instituição, mas não tem para onde correr. Tem que existir a instituição para servir o organismo vivo. Não tem para onde correr, certo? Só que a gente não pode viver em função da instituição. A instituição existe para estruturar o trabalho e a vida do organismo vivo, certo? Então, o objetivo final da igreja, como organismo que cultua, é a conquista da qualidade de vida. Vamos pensar no governo da igreja. A origem da administração eclesiástica deve ser acreditada a Cristo ao escolher os 12 apóstolos, que seriam os líderes da igreja nascente. Os novos oficiais deviam ser escolhidos pelo povo, ordenado pelos apóstolos, e precisavam ter qualificações espirituais próprias que envolviam subordinação ao Espírito Santo, que é quando surgem os 7. Lembra? Esses oficiais podem ser divididos em duas classes. Os oficiais carismáticos, carisma em grego significa dom, foram escolhidos por Cristo, revestidos com dons espirituais próprios. Suas funções eram basicamente inspirativas, certo? Então a gente tem, por exemplo, os oficiais carismáticos. Muitos pensam que pastor e mestre sejam designações para a mesma pessoa. Esses homens, cujas responsabilidades principais era a preservação da verdade do Evangelho e sua proclamação inicial, foram selecionados especialmente por Cristo através do Espírito Santo para exercer a liderança na igreja. Houve 4 ou 5 desses ofícios designados por Paulo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Beleza? E nesse caso, Pedro é a figura principal entre os apóstolos. Nos primeiros 12 capítulos do relato da história da igreja primitiva. Ele só não fez a primeira proclamação oficial aos judeus em Jerusalém, no dia de Pentecostes, como também foi o primeiro a introduzir o evangelho entre os gentios em sua pregação na casa de Cornélio. Outra interessante tradição relata a fuga de Pedro da prisão em Roma e sua saída da cidade. Ao se encontrar com Cristo, Pedro lhe pergunta aonde vai. Cristo responde que está indo para Roma a fim de ser crucificado novamente, e cheio de remorso, Pedro volta correndo para a cidade onde é crucificado a seu próprio pedido, segundo a tradição, de cabeça para baixo, porque ele não se sentiu digno de morrer do mesmo modo que morrera seu Senhor. Isso aí tem a ver com a tradição que fala sobre ele. Tiago, filho de Zebedeu, estava presente na transfiguração do Getsêmani. Foi o primeiro dos 12 a ser martirizado, decapitado, que foi por Herodes Agripa em 44. Tiago, irmão de Cristo, tornou-se logo, com Pedro, o líder da igreja de Jerusalém. Era mais próximo do legalismo, mediador entre cristãos e judeus no concílio. Almejava tanta santidade e uma vida fiel de oração, que ele era chamado como joelhos de camelo, né? Seus joelhos eles eram calejados como de um camelo, digamos assim. Então, em seu martírio, foi morto a pauladas depois de ser jogado do pináculo do templo. E deixa eu ver aqui, João é mencionado junto com Pedro como o líder da igreja primitiva. A tradição relaciona suas últimas atividades com a cidade de Éfeso. Ele foi confinado por Domiciano na ilha de Patmos, uma solitária ilha, né, pedregosa e tal, é lá onde ele escreveu o Apocalipse segundo a tradição. Após a morte de Domiciano, recebeu permissão para voltar a Éfeso, onde morou, pastoreando as igrejas da Ásia até morrer em avançada idade. Deixa eu ver aqui, André, irmão de Pedro, pregou em regiões do Oriente Antigo. Segundo a tradição posterior, foi crucificado numa cruz em forma de X, que tomou o seu nome. Pouco se sabe da vida de Filipe, que muito possivelmente morreu de morte natural em Herápolis, após a destruição de Jerusalém. Deixa eu ver aqui, nada se sabe das últimas atividades da morte de Tiago, o menor, filho de Alfeu.
A tradição sobre Judas Tadeu fala de suas atividades na Pérsia, onde teria sido martirizado. Matias, que substituiu Judas, pregou na Etiópia e aí conheceu o martírio de acordo com um relato. Simão Zelote também foi martirizado. A tradição não é clara acerca da forma do martírio de Bartolomeu, mas seu nome é associado à proclamação do evangelho na Índia, por uma tradição. Mateus talvez tenha trabalhado na Etiópia também. O nome do mais cético dos discípulos, Tomé, é ligado ao trabalho em Parto, mas outros relatos colocam seu trabalho e martírio na Índia. O silêncio do Novo Testamento e mesmo da tradição sobre estes homens marcam um notável contraste com a tendência medieval de glorificar a morte dos homens mais notáveis da igreja. Os profetas parecem estar, falamos dos apóstolos, agora, os profetas parecem estar entre os líderes mais influentes da igreja do Novo Testamento. Eles exercem a função de proclamar ou pregar o evangelho. Atos 13, versículo 1, Atos 15, versículo 32, bem como de antecipar o futuro. A Ágabo é acreditado ter previsto com sucesso uma fome próxima e a prisão de Paulo pelos judeus. Atos 11, 28, Atos 21, 10, versículo 14. Filipe exerceu o dom do evangelismo. Deixa eu ver aqui. Isso. Filipe exerceu o dom do evangelismo. Atos 21, versículo 8. Mas pouco se sabe de seu trabalho e suas funções específicas. Talvez tenha se dedicado ao trabalho do missionário itinerante, cuja principal tarefa era proclamar o evangelho em áreas novas ainda não atingidas. Há ainda o problema sobre se os ofícios distintos de pastor e mestre eram exercidos por duas pessoas ou se eram apenas designações para duas tarefas que um só homem, especialmente designado por Deus, exercia. O Novo Testamento é menos obscuro sobre a prova de um mestre genuíno. Ninguém que negasse a vinda pessoal de Cristo ao mundo como o homem em carne humana poderia ser um mestre autêntico, segundo João, lá na segunda epístola de João, do versículo 7 ao 11. O caráter de um verdadeiro mestre é descrito no Didaquê, capítulo 11, versos 1 e 2. Então a gente falou sobre os oficiais carismáticos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou pastores mestres. Agora, quanto à questão dos oficiais administrativos, esses são escolhidos não carismaticamente como dom dado por Deus, mas escolhidos com o consenso da igreja, entre aspas. Em alguns casos, mulheres operavam e exerciam sua autoridade na igreja ou congregação local e não na igreja de Cristo como um todo. Talvez o exemplo de sinagoga com seus anciãos a presidirem os negócios locais tinham sido um fator na criação desses ofícios. Então a gente, por exemplo, vai observar que o ofício do ancião ou presbítero era o mais elevado da congregação local. Aqueles que defendem a existência de uma organização tríplice na igreja entendem que os termos ancião ou presbíteros e bispo, episcopos, não são sinônimos, mas representam ofícios separados de bispo e presbítero. O Novo Testamento é claro ao relacionar esses dois termos ao mesmo ofício, a saber, Atos 20, 17, Atos 20, 28, Filipenses 1, 1, Tito 1, versículo 5 e versículo 7, e o fortalecimento do ofício do bispo monárquico só aconteceu depois do fim da era apostólica no segundo século. As qualificações de um presbítero são detalhadas e esboçadas pelo menos duas vezes no Novo Testamento. 1 Timóteo 3, versículos 1 a 7, Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9. Então a gente tem aqui a informação de que os presbíteros deveriam ser homens de boa reputação entre os membros da igreja e para os de fora da igreja. A direção do culto público parece ter sido uma de suas principais funções. 1 Timóteo 5,17 e Tito 1, versículo 9. Bem como a responsabilidade pela boa administração e pela disciplina segura da igreja. Os diáconos tinham... Estou terminando já. Beleza, então. Os diáconos tinham uma posição de subordinação aos anciãos, mas aqueles que exerciam tal função precisavam das mesmas qualidades exigidas aos presbíteros. Atos 6, versículo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 13. Observe bem, enquanto os bispos, eles tinham uma determinada tarefa diferente das dos diáconos, ainda assim,
o padrão que se exige dos bispos, enquanto os que supervisionam e cuidam da liderança da igreja, exige-se também dos diáconos enquanto seus auxiliares, certo? Então não cabe a ideia do diácono que cobra do pastor, mas não cobra de si mesmo. Não cabe aquela ideia de, mas o pastor fez isso, fez aquilo, e você? Não, mas eu sou diácono, ele é pastor. Não. Se você olhar o texto de 1 Timóteo capítulo 3, você vai ouvir que igualmente, depois da exigência aos bispos, aos diáconos, parará, certo? Então a gente observa aqui, né, que a administração da caridade pela igreja era a principal tarefa dos diáconos. Mais tarde eles ajudaram os presbíteros na distribuição dos elementos da ceia à congregação. As mulheres parecem ter sido admitidas a este ofício nos tempos apostólicos, pois Paulo menciona a diaconisa com aprovação. Romanos capítulo 16, versículo 1. As filhas de Filipe, o evangelista, também exerceram funções proféticas. Atos 21, versículo 9. Mas Paulo foi claro em sua afirmativa de que as mulheres não deveriam ensinar a igreja. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. O surgimento de um conjunto de oficiais para a congregação e a definição de suas qualificações e tarefas foram completados ao final do primeiro século. Com a salvação pela fé em Cristo como seu evangelho, uma literatura emergente produzida pelos apóstolos e uma forma de organização para satisfazer suas necessidades, o cristianismo cresceu rapidamente ao final do primeiro século e no começo do segundo século. Aí a gente observa que nessa situação de governo da igreja, há também uma preocupação com o culto da igreja primitiva. A questão de uma forma segura de culto parece ter sido uma preocupação ao tempo dos apóstolos, com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. O verdadeiro culto estava no domínio do Espírito. Atos 4, 24. Exercícios religiosos precisam levar a alma à presença de Deus. A gente também vai observar que, para tanto, os cristãos se reuniam em casas, no templo, nos auditórios públicos de escolas, como Atos 19, versículo 9, e nas sinagogas até quando eram permitidos. O lugar não era tão importante como o propósito de encontro para a comunhão com os outros e para o culto a Deus. Então a gente percebe que culto tem a ver com comunhão e tem a ver com reunião. Há uma discussão atual, estamos no ano de 2021, no período de pandemia, em que o Supremo Tribunal Federal está discutindo sobre autorizar, né? É interessante, né, a questão da autorização, porque a liberdade do culto é constitucional, ou seja, qualquer outra decisão deveria estar abaixo da Constituição, mas aí é uma outra situação. Então, em relação porque assim, hoje é a pandemia e por causa da pandemia nós somos obrigados a passar por sobre uma situação constitucional. Amanhã vai ser qual motivo, certo? Não estou dizendo que a gente não pode ficar recluso, não estou dizendo que a gente não pode ficar isolado dentro de casa, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo a questão dos poderes que a cada dia que se passa aumentam para o Estado em detrimento do cidadão e da sociedade, sob o argumento que é para a nossa proteção. É isso que me preocupa. Hoje é isso, amanhã eu não sei o que vai ser. Mas voltando para cá, a gente, por exemplo, vai observar o seguinte, né, que o lugar não era importante, mas o propósito de encontro e comunhão, né, uns com os outros, seja templo, casa e assim por diante. No primeiro século, 2 cultos eram realizados no primeiro dia da semana, adotado como dia de culto por ter sido o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, versículo 2, Apocalipse 1, versículo 10. O culto da manhã certamente incluía a leitura da Bíblia, Colossenses 3,16. A exortação pelo presbítero principal, orações e cânticos, Efésios 5,19. A festa do amor, 1 Coríntios 11, versículo 20 e 22, ou agape, precedia a ceia no culto da noite. Ao final do primeiro século, a festa do amor tinha praticamente desaparecido, sendo a ceia celebrada no culto da manhã. Plínio descreveu os cristãos para Trajano como aqueles que se encontravam ao romper do dia, cantavam hino e prometiam viver corretamente.
O culto que acontecia no dia do sol começava com a leitura das memórias dos apóstolos ou dos escritos dos profetas, até quando o tempo permitisse. Uau! Né? Então, uma exortação ou homilia baseada na leitura era então feita pelo presidente. A congregação ficava de pé para a oração. A celebração da ceia do Senhor seguia o beijo da paz. O elemento do pão e da água e vinho eram dedicados por ação de graças e oração, às quais o povo respondia com amém. Os diáconos distribuíam então os elementos para os presentes. Depois do culto, eles se dirigiam para as casas daqueles que não puderam estar presentes à reunião. Por fim, tirava-se uma coleta para ajudar as viúvas e aos órfãos, aos doentes, aos prisioneiros e aos estrangeiros. E a reunião então se encerrava e todos voltavam para suas casas. A ceia do Senhor e o batismo eram os dois sacramentos da igreja primitiva, usados por terem sido instituídos por Cristo. A imersão parece ter sido amplamente praticada no primeiro século, mas de acordo com o Didaquê, o batismo podia ser administrado com água na cabeça do batizando, se nenhuma corrente ou uma grande quantidade de água não estivesse à disposição. Somente os batizados participavam da ceia. Então a gente viu aqui que na caminhada da igreja, a gente tem o governo da igreja com bispos e diáconos, a gente tem o trabalho dos bispos e diáconos no culto da igreja primitiva, e a gente tem a vida da igreja primitiva, que não tinha uma organização de benemerência para ajudar os pobres e doentes. Cada igreja tomava sobre si esta responsabilidade. O dinheiro coletado daqueles que podiam dar na oferta que seguia a celebração da ceia era dedicado para a satisfação dessas necessidades. Paulo também mencionou a prática de coleta de doações dos crentes todos os domingos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Os diáconos deveriam então cuidar daqueles que passavam por necessidades. Olha aí o trabalho dos diáconos. As mulheres das igrejas também ajudavam esta obra de caridade ao fazer roupas para aqueles que necessitassem. Atos 9, versículos 36 a 41. E a igreja não acusou a instituição de escravidão diretamente. Possuir escravo também não era proibido aos cristãos. Entende? Essa era a mentalidade de então. Aí é nessa hora que você tem que saber digerir princípio bíblico, valores bíblicos de cultura. Está no texto. Você não vê a Bíblia dizendo para o escravo se libertar, você não vê a Bíblia dizendo para o cara soltar o escravo. Você vê a Bíblia dizendo para o dono de escravo tratar o escravo com dignidade, e você vê a Bíblia dizendo para o escravo ser submisso ao seu senhor. Hoje, quem concordaria com isso? Então, fica a dica para a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente pega e o que a gente deixa na nossa leitura bíblica, fazendo uma peneira de valores, princípios e cultura. Nesse caso aqui, o cristianismo, porém, minou aos poucos a instituição da escravidão ao recordar ao senhor e escravo cristãos que eles eram irmãos em Cristo. A diplomática carta de Paulo a Filemão, o líder da igreja em Colossos, dá a impressão de que Filemão, como cristão sincero, não poderia deixar de outorgar a Onésimo a sua liberdade. Mas, mais uma vez, isso aqui é palavra de Erling Cairns em relação ao assunto. Ele está inferindo, ele não tem provas. A igreja primitiva insistia na separação das práticas pagãs da sociedade romana, mas não insistia na separação dos vizinhos pagãos em relações sociais que não fossem prejudiciais. Então não é porque eu sou cristão que eu vou me distanciar das pessoas. Eu não vou comungar com elas, é diferente. Realmente, Paulo permitiu, por inferência, o convívio social que não comprometesse ou sacrificasse os princípios cristãos. 1 Coríntios 10, versículos 20 a 33. Ele mesmo exortou, porém, a separação total de qualquer prática que pudesse estar relacionada à idolatria ou à imoralidade pagã. O cristão devia seguir os princípios de não fazer nada que prejudicasse o corpo do qual Cristo era o Senhor. 1 Coríntios 6, versículo 12. Nada fazer que prejudicasse os outros ou enfraquecesse os cristãos. 1 Coríntios 8, versículo 13, 10, versículo 24. Evitar tudo que não glorificasse a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 2, 6, versículo 20. 1 Coríntios 10, versículo 31. Estes princípios proibiam a frequência a teatros, estádios,
jogos ou templos pagãos. Apesar desta atitude de separação moral e espiritual, os cristãos estavam prontos para, como o próprio Paulo exortou, cumprir suas obrigações cívicas, olha aí, de obediência, olha aí, e de respeito, olha aí, às autoridades constituídas, pagamentos de taxas e de oração pelas autoridades, como a gente vê em Romanos 13, versículo 7, e 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2, e é bom lembrar que eles não estavam numa democracia, era para orar por imperadores, como Nero, orar por imperadores como Nero. Não sei o que tem na mente dos cristãos de hoje, mas vamos seguir. Eles eram excelentes cidadãos, desde que não fossem instados a violar os preceitos de Deus, a maior autoridade a quem deviam obediência absoluta. E aí eu abro um parênteses para dizer o seguinte, eu já falei isso numa pregação. O cristão, ao mesmo tempo que ele é uma bênção para a sociedade, ele pode ser uma pedra no sapato da sociedade. Por quê? Porque ele, por obediência inegociável a Deus, ele pode ser o cidadão mais submisso à autoridade que o Estado pode ter. Mas também, por obediência inegociável a Deus, ele pode ser o mais subversivo às autoridades e ao Estado que a sociedade pode ter, desde que o Estado esteja contrário à vontade de Deus. Olha que forte. Isso não tem a ver com deixar de orar, isso não tem a ver com respeitar ou desrespeitar. Tem a ver com obedecer ou desobedecer. Não sei se deu para perceber a diferença. Uma coisa é o crente que tem ódio do presidente da República, tem ódio do presidente do Supremo, tem ódio do presidente do Congresso. Uma coisa é o crente que não obedece uma ordem contrária à vontade de Deus. Percebeu a diferença? É diferente. E ódio a gente percebe no destilar, né? E obediência no comportar. Vamos lá, seguindo aqui, fechando, a pureza de vida, o amor e a coragem da igreja primitiva em permanecer fiel e morrer se necessário, exerceram um forte impacto sobre a sociedade pagã da Roma Imperial. O cristão, ele não poderia matar pela fé. Isso era a besta e o falso profeta. O cristão, a luta do cristão contra o mal é entregar a sua própria vida, se preciso for, e morrer pela causa do evangelho e vencer o anticristo, o dragão, a antiga serpente, o falso profeta, a grande Babilônia. O cristão vence na entrega da sua própria vida. Por isso que o cristão é chamado de ovelha. O cristão não é chamado de jumento, o cristão não é chamado de lobo. Por quê? Porque ele não ataca com as armas humanas. O cristão, ele vence com a própria vida como arma, certo? Então, a gente observa aqui, né, que eles exerceram um forte impacto sobre a sociedade pagã, e isso durou 3 séculos, inclusive com a entrega da própria vida. E isso durou coisa de 3 séculos, desde a morte de Cristo até o reconhecimento oficial por Constantino da importância do cristianismo para o Estado, chegando ele mesmo a convocar e presidir o Concílio de Nicéia. Então a gente encerra por aqui o avanço do cristianismo no Império até o ano 100.